Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para mais um estudo da Bíblia? Estão preparados? Vamos se preparem porque esse estudo de hoje é um estudo extraordinário, né? É um estudo que hoje causa muita polêmica, muita diversidade, mas hoje vamos estudar esse assunto dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do mandamento esquecido. Qual é esse mandamento que o mundo se esqueceu? É isso que nós vamos falar aqui hoje. Queridos, se você ainda não é um inscrito do meu canal, mas você é alguém que deseja conhecer mais da Bíblia, você é alguém que deseja conhecer mais a Palavra de Deus, é esse sentimento que você tem no coração, olha, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero estudar a Bíblia, olha, você pode ser esse participante. Basta você apenas se inscrever no meu canal e todos os sábados este conteúdo vai estar chegando até você, tá certo? E você pode participar com a gente aí. Nós já temos alguns inscritos também que têm participado deste curso e eu tenho quase certeza de que Jesus tem feito uma obra grandiosa na sua vida, você que tem participado desse curso. Você também pode fazer isso. Você que não quer ser um inscrito, não quer participar deste curso, mas o meu convite você também compartilhe então esses vídeos. Seja um colaborador na pregação do Evangelho, compartilhe para amigos, familiares, leve a mensagem de Deus ao mundo, porque esse é o nosso único objetivo aqui, levar a mensagem das boas novas de Cristo, porque Jesus está voltando. Nós podemos perceber que as profecias estão se cumprindo em uma velocidade incrível, e a gente pode perceber o quanto Jesus tem abreviado os dias, né? Nem parece que ontem foi em 2024, nós já estamos em 2025. Esse é o plano de Deus, né? Abreviar os dias, acelerar o tempo para que as profecias se cumpram de uma vez e que Ele volte a essa terra finalmente para dar a recompensa àqueles que permanecerem fiéis até o fim ao lado dele e de sua palavra. Tá certo? Então, faça isso, faça isso. E nós temos também, né, nosso canal, onde nós temos aqui também participado aí dos sermões pelo poder de Deus. Nós temos aí vários pregadores da nossa igreja que têm compartilhado o pão, né, a mensagem, a palavra dele. E você também pode aí presenciar esses sermões, essas mensagens que têm sido direcionadas pelos nossos pregadores, os nossos mensageiros das nossas igrejas aí. Você pode entrar aí num dos meus, da lista do meu canal aí, você pode participar do curso Ouvindo a Voz de Deus e você pode também presenciar aí os sermões pelo poder de Deus, sermões pelo poder de Deus, tá certo? Pegue sua Bíblia aí, pegue a palavra de Deus e vamos nessa. Vamos então para o estudo de hoje. Convido você a fechar os seus olhos aí onde você está e vamos nesse momento então pedir a direção do Espírito para esse estudo. Senhor Deus e querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama, mesmo pecadores, mesmo falhos, mesmo fazendo coisas que nós não deveríamos fazer, mas o Senhor tem nos amado, não tem nos abandonado, tem cuidado de cada um de nós. Nós queremos te pedir, meu Deus, que nesse momento a tua graça alcance o nosso coração e que possamos entender um pouco mais da tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, nós falamos nos nossos estudos anteriores sobre a lei de Deus, sobre a lei moral, que representa o caráter de Deus. E nós vimos que os mandamentos são 10. Mas hoje, falando sobre o mandamento esquecido, que mandamento é esse que o mundo se esqueceu? Qual é esse mandamento que faz parte da lei de Deus, em que hoje até mesmo muitas denominações, não só as pessoas seculares, mas até mesmo dentro das religiões, não aceitam? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, onde nós vamos aqui ler um dos mandamentos da lei de Deus, Êxodo 20, e vamos ler a partir dos versículos 8 ao 11 e vamos ver que mandamento é esse que o mundo se esqueceu. A Bíblia diz assim, versículo 8 até o verso 11, diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo,
nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é um dos mandamentos que o mundo se esqueceu. Por isso que a Bíblia diz, lembra-te, lembrar. Então a Bíblia diz que o sábado é o mandamento que hoje as pessoas não dão mais importância, não dão mais valor. E o mandamento do sábado é a ordem divina para lembrarmos que somos criaturas de Deus. Por quê? Porque o sábado lembra e aponta quem é o Criador. Por isso que a Bíblia diz, em 6 dias farás toda a tua obra. Porque Deus descansou nesse dia, Ele abençoou e santificou o dia de sábado. Porque a Bíblia diz que Ele fez em 6 dias os céus, a terra e o mar. E o sábado Ele descansou. Jesus ele nos deixa vários exemplos na Bíblia que devem ser seguidos. Deus ele não cansa e nem se fadiga, de acordo com Isaías. Então por que Deus diz que Ele descansou se Ele não cansa nem se fadiga? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele nos deixou um exemplo. Não é porque Ele sentia cansaço, mas Ele descansou para nos dar o exemplo. Olha, Jesus foi batizado, mas Jesus não pecou. Jesus era alguém que não precisava ser batizado, mas Ele também foi batizado para nos deixar o exemplo. E Jesus, e Deus em sua palavra, nos deixou o seu exemplo. E ao dizer que devemos procurar sua semelhança, por meio de quê? Das atitudes que Ele nos orientou desde o começo da criação do mundo. O sábado é uma instituição divina. O sábado não é uma instituição humana. O sábado foi criado por Deus e estabelecida para benefício do homem. Você pode dizer assim, hoje a gente costuma olhar no mundo e ver que todo mundo tem um dia específico para se guardar. Aquele que guarda o sábado, aquele que guarda o domingo, aquele que guarda a sexta-feira, aquele que guarda a quarta-feira. Há muitos que têm um dia de se guardar. Porém, Deus só estabeleceu um dia para que pudéssemos adorá-lo, ficar em meio à criação de Deus e também um dia para o repouso e estar com a família. Lembra que nós falamos da mudança da lei de Deus? De que um poder se levantaria nos últimos dias para jogar a lei de Deus por terra? E um dos mandamentos que foi jogado por terra foi a lei do sábado. O sábado é um dos mandamentos que nós vimos lá na mudança da lei que foi jogada por terra. Nós vimos que o primeiro mandamento foi jogado por terra, o segundo mandamento foi jogado por terra e muitos outros mandamentos que nós vimos ali que houve uma troca, uma substituição. Perceba, queridos, uma coisa. A palavra de Deus diz que aquele que tropeça em um só ponto da lei, a Bíblia diz que ele se torna culpado de todos. Toda a lei de Deus ela é importante. Todo mandamento é significativo para nós. A Bíblia mostra que a lei é como se fosse um elo. Se você quebra um elo de uma corrente, aquela corrente se enfraquece. Se você começa a quebrar um outro elo, a tendência é só enfraquecer a corrente. Por quê? Porque a lei de Deus é um elo, ela anda juntas. Então, se eu quebro um ponto da lei, eu se torno culpado de todos. Então, não é só o sábado, mas toda a lei ela é importante. Tem gente que guarda o sábado, mas não honra o pai e a mãe, ele também está tropeçando em um dos mandamentos. Não é que o sábado é melhor ou maior do que os outros mandamentos. Todos estão em igualdade. Nenhum mandamento é maior do que o outro. Então, quando Jesus fala de que aquele que tropeça no seu pão da lei se torna culpado de todos, não importa qual seja o mandamento. A verdade é de que o sábado se tornou um mandamento muito mais contundente. Por quê? Se você chegar para alguém que é evangélico, seja de qualquer denominação, e olhar para ele e perguntar assim, você é idólatra? Você adora outros deuses? Ele vai dizer não. Você mata? Ele vai dizer não. Você rouba? Ele vai dizer não. Você adultera? Ele vai dizer não. Por que ele vai dizer não? Porque ele entende
como um cristão, que isso é um princípio errado. A palavra de Deus não ensina essas práticas. Mas todas elas estão na lei de Deus. Mas quando chega no sábado, que você pergunta para um evangélico, ele vai dizer, não, o sábado Deus aboliu. Não, o sábado não é para se guardar. Então, são pessoas que aceitam todos os 9 mandamentos, mas rejeitam um mandamento, que é o sábado. Então, nessa linha, eu quero que você entenda. Tá certo? Então, o sábado foi santificado por Deus. É um dia diferente de qualquer outro dia da semana. Algumas pessoas podem dizer assim, não, o sábado é como qualquer outro dia da semana. Eu não penso dessa forma. Por que eu acho que eu vejo o sábado ser um dia totalmente diferente? Por quê? O único dia, Deus termina a sua obra em 6 dias, e o único dia que Deus vai dizer que Ele abençoou e santificou foi o sábado. Então não é simplesmente um dia, há algo de especial nesse dia. Ele é um dia santo, ele é um dia que traz bênção, porque ele foi abençoado por Deus. Entende a gravidade da situação? Agora, quando a gente olha para a Bíblia, lá em Gênesis 2, dos 1 ao 3, nós vamos perceber claramente que o sábado foi criado por Deus desde a criação. E nisso nem os judeus sonhavam em existir. Porque você vai perceber que tem pessoas que dizem, não, isso é lei dos judeus. Mas nem os judeus sonhavam em existir. E na criação, Deus já havia estabelecido o sábado. E para alguns outros textos, como Marcos, capítulo 2, dos versos 27 e 28, a gente vai perceber que Deus fez o sábado para o homem, e não o homem por causa do sábado. O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Deus criou um dia para benefício do ser humano. Queridos, o trabalho ele sempre existiu. Não é à toa que quando Deus criou Adão, ele confiou toda a criação nas mãos do ser humano para que o ser humano cuidasse, cultivasse. Né? Você vai ver isso na Bíblia, gente. O trabalho sempre existiu. E Deus estabeleceu exatamente um dia em benefício do homem, para que o homem pudesse ter tempo para estar com a família, um dia onde o homem deixaria tudo das suas coisas seculares, todos os seus problemas, todo o pensamento ruim e voltasse para Deus. Porque tem gente que diz, mas eu adoro todo dia a gente adora a Deus. Mentira, você não adora a Deus todo dia. Lá no seu trabalho, você pode estar em algum momento ali pensando em Deus, falando de Deus, mas vai ter algum momento que você não vai estar falando de Deus nem adorando a Deus. Então falar que a gente adora a Deus todo o tempo, isso é mentira. O sábado, irmãos, quando a gente reserva esse dia para adorar a Deus, é para adorar a Deus mesmo. É orientado no dia de sábado, nós esquecemos de tudo, de todos os problemas, de todos os aborrecimentos da vida, e o ódio, limpar a nossa mente do rancor, da tristeza, porque o sábado é dia de alegria. Então nesse dia é o dia que a gente passa as 24 horas com Deus, em todo o tempo, indo à igreja, cantando louvores, pregando a palavra dele, estando com a família. Tudo isso é estar em harmonia com Deus às 24 horas do sábado. Você entende? Então essa se torna a grande diferença. Então Deus estabeleceu o sábado desde a criação. Não é doutrina de homens. Tá certo? Porém, isso já antes de entrar o pecado. Antes de entrar o pecado no mundo. E ele fez isso para benefício do homem. Para beneficiar você e beneficiar a mim. Quantas pessoas que correm de um lado para o outro, queridos, que hoje precisam de repouso, que precisam descansar, que precisam descansar o corpo, a mente. Nós precisamos, queridos, de um dia para isso. E Deus estabeleceu um dia para isso. Que dia foi ordenado por Deus que fosse observar no tempo dos seguintes profetas? Desde os profetas, Deus já havia estabelecido a observância do sábado. Quando você vai para Moisés, cerca lá de 1500 anos antes de Cristo, em Êxodo capítulo 16, 23, você vai ver lá Deus dando a ordem para observar o sábado. Isso também você vai ver com Isaías, cerca de pelo menos 700 anos antes de Cristo, Isaías 58, versículo 13, e o capítulo 14 também, versos
Desculpa, capítulo 58, versos 13 e 14, e também o capítulo 56, verso 4. Fala também da observância do sábado. E ele diz para que nós não viemos fazer nada, que não viemos fazer do sábado um dia deleitoso, fazendo nada da nossa própria vontade nesse dia, tá? Não é pegar do sábado para fazer nada para o nosso próprio benefício, para fazer algo da nossa vontade, da vontade da carne, não. O sábado é do Senhor. A Bíblia diz que o sábado é dele. Então nós precisamos ter respeito por esse dia. Quando você chega para Jeremias, lá cerca de 600 anos do ano de Cristo, Jeremias 17, versos 24 e 27, também vai falar sobre a observância do sábado. Ezequiel, foi falado para ele também, na cerca lá de 600 anos também antes de Cristo, Ezequiel 20, versículos 12 a versículo 20, também ele foi decretado a observância do sábado. Quando você pega também Esdras e Neemias, 420 antes de Cristo, Neemias 13, versículos 15 e 19, você vai ver isso também, a observância do sábado. Então, ou seja, desde os patriarcas, Deus tinha uma preocupação em também o povo, para que o povo também fosse fiel na observância do sábado, desde o Antigo Testamento. A observância do sábado sempre esteve em vigor. Era uma aliança que o povo, por conta da sua rebeldia, muitas das vezes quebrava a aliança. Eles quebravam a aliança. Você vai ver algum momento ali, e até mesmo em algum desses textos que a gente leu aqui, lá no tempo de Moisés, você tem um grupo de pessoas que foram desobedientes. Quando Moisés falou que era para colher todo o alimento na sexta-feira, porque no outro dia seguinte era o sábado e não poderia sair para colher nada, muitos de alguns ali foram desobedientes e saíram para colher no dia de sábado. E a Bíblia diz lá, vocês lembram que fala? A Bíblia diz que o alimento apodreceu, enquanto os demais que foram fiel, o alimento não apodreceu. Então, ou seja, houve bênção, porque o sábado é dia de bênção. Aqueles que não reaproveitaram a bênção, por causa da sua negligência, tiveram as consequências. O povo adorou o bezerro de ouro no deserto, ou seja, o povo quebrava a aliança. Por isso era necessário que Deus renovasse a aliança. Não era uma nova aliança, no seu formato, mas era uma renovação daquilo que havia sido quebrado. Deus renovou a aliança. É como se eu faço uma aliança com você. Você quebra aquela aliança. Então eu faço de novo o quê? Eu vou renovar aquela aliança de novo com você. É a mesma aliança. Não é nova no seu formato. É a mesma. É a mesma aliança. Mas ela se torna nova porque Deus renovou a aliança novamente com o povo que havia quebrado a aliança. Que havia quebrado esse pacto com Deus. O próprio Jesus, queridos, ele observava o sábado. Se você pegar lá em Lucas, eu vou abrir a Bíblia com você aqui, no livro de Lucas, e agora eu vou entrar aqui no Novo Testamento, que é um dos questionamentos de muitas pessoas, porque está lá no Antigo Testamento e tal. Então eu vou aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, versos 16, que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Qual era o costume de Jesus todo sábado? Ir à igreja. A sinagoga era um tipo de igreja. Jesus ia à sinagoga pela manhã para ler, para ensinar no dia de sábado. Era o seu costume, de acordo com a Bíblia. Jesus era carpinteiro e no dia de sábado ele não estava na carpintaria. Ele fechava a carpintaria e no dia de sábado ele ia para fazer o trabalho de Deus. Ele ia para se alimentar da palavra, para ler, e ia também para ensinar e instruir as pessoas na palavra. E quando você pega aqui o capítulo 4, e continuando agora no versículo 31, onde nós vamos ler, que diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. No dia de sábado, Jesus estava ensinando, instruindo e pregando a palavra de Deus. Percebe que o próprio Jesus guardou o sábado. Aí você pode falar o seguinte para mim, porque eu tenho, irmãos, a arma para qualquer tipo de combate contra aqueles que procuram tentar driblar a palavra de Deus.
Aí você pode olhar para mim e dizer assim, ah, mas irmão Caio, Jesus trabalhou no sábado, Jesus não ficou parado no sábado. Sim, mas qual foi o trabalho que Jesus fez? Curar alguém é trabalho? Quanto que ele ganhou para curar os doentes? Pregar a palavra, ensinar as pessoas é trabalho? Quanto que ele ganhou para ficar ensinando as pessoas aqui em Cafarnaum? Quanto que ele recebeu? Nada. Por quê? Pregar a palavra e fazer o bem às pessoas não é trabalho. Não é trabalho. Então Jesus não trabalhou. Jesus, queridos, quis mostrar no dia de sábado, porque ele mais fez cura no sábado, ajudou mais no sábado, porque Deus queria dar uma lição a alguns homens da época, alguns líderes da época, porque eles tinham uma coisa em criar tradições. Haviam várias tradições que os homens criavam. Por exemplo, você não podia comer sem lavar as mãos, era uma tradição. No dia de sábado você não podia cuspir no chão. Esse era o fardo que os sacerdotes e fariseus da época criavam nas pessoas. Mas esse não era o fardo que Deus criava. Não era esse tipo de ensinamento que Jesus estava plantando no coração das pessoas. E ele quis ensinar de que o sábado não é um fardo. O sábado não é um dia de não fazer nada. Pelo contrário, Deus falou e ensinou em sua palavra que é lícito fazer o bem no sábado. E fazer o bem no sábado não é trabalho. Não é trabalho. Porque você não ganha para poder ajudar alguém, para socorrer uma pessoa. E Jesus curou no sábado, atendeu às necessidades das pessoas, à aflição das pessoas no dia de sábado. E muito mais fez no sábado para mostrar para aqueles líderes judeus e fariseus de que o sábado era lícito fazer o bem. Eles criticavam Jesus por fazer aquelas coisas no sábado, o bem, curar as pessoas e pregar a palavra. Eles criticavam Jesus. Por isso que Jesus falou, mas se um toleiro, né, um animal cair em um buraco, só porque é dia de sábado vocês não vão ajudar? Sabe por que Jesus falou aquilo? Porque no dia de sábado eles faziam isso. Eles saíam para socorrer os animais deles, né, porque era benefício para eles, era um ganho, então não podia haver perdas. Então, para o interesse deles, eles podiam transgredir o sábado. Agora, para ajudar o pobre, ajudar a pessoa aflita, doente, necessitada, pregando a palavra de Deus, eles achavam que era negligência. Até hoje nós temos fariseus nos nossos dias, queridos. Até hoje ainda temos críticos, sacerdotes, até hoje ainda temos os nossos dias, que tentam plantar essa ideia na cabeça. E aqui mostra claramente que esse era o hábito de Jesus. Todos os sábados ele ia à sinagoga. Nós, adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado, porque nós entendemos de que o sábado é bíblico. A palavra de Deus é clara em mostrar que o sábado foi criado no Éden, na criação, e ele permanece até os nossos dias. Nós já estudamos aqui falando sobre a nova terra, que é onde na nova terra vamos continuar guardando o sábado, porque o sábado será eterno. O sábado será eterno. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas você pega o ônibus no dia de sábado para ir para a tua igreja, você pega Uber no dia de sábado para ir da tua igreja, aquela pessoa está trabalhando. Deixa eu te falar uma coisa. O que eu disse aqui? Que o sábado é o dia de se fazer o bem, pregar a palavra, fazer a obra dele, evangelismo, visitar irmãos da igreja. O sábado é dia para fazer isso, visitar os hospitais, asilos, presídios, pregar a palavra de Deus. O sábado é dia de fazer isso. O sábado não é o dia para fazer as coisas minhas, as coisas que me satisfazem. O sábado não é meu. Deus falou, o sábado é dele. O sábado pertence ao Senhor, é santo. Por isso que ele falou, em 6 dias você fará toda a tua obra. Tudo que é seu 6 dias você vai fazer. Mas o sábado é meu. Então você vai fazer o quê? As coisas minhas. Então pregar a palavra, fazer o trabalho missionário, fazer visitação é o trabalho de Deus. Então você não está fazendo um trabalho seu. Esse trabalho não é seu. Esse trabalho é de Deus. Então você não está transgredindo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente pega um transporte, um ônibus, ou um trem, enfim, a gente usa daquele transporte, daquele meio,
para facilitar a nossa ida a um determinado lugar para, de repente, pregar o Evangelho. A gente usa desse recurso que nós temos. Existem irmãos que têm carro. Há irmãos que já têm o carro, então ele não precisa pagar um Uber, ou pegar um ônibus, ou um transporte, um táxi, enfim. Porque ele já tem carro, ele pode ir. Mas se eu sair daqui e usar o meio de transporte que eu tenho, que é um ônibus, um trem, um metrô, enfim, e eu pago porque eu estou indo para fazer a obra de Deus, você não está pecando, você não está transgredindo o mandamento. Que você está reaproveitando aquele recurso que você tem. Se você não tem carro, lógico. Ah, mas o cara está trabalhando. Deixa eu te falar. Se eu, vou dar um exemplo, se eu não fosse pegar o metrô ou pegar o ônibus, porque é sábado, deixa eu te falar, ele vai deixar de trabalhar? O ônibus vai deixar de funcionar? O metrô vai parar? Se eu não for no sábado, ele vai deixar de trabalhar? Então deixa eu falar, então ele não está lá por causa de mim. O transporte, o ônibus, o metrô, o táxi, o Uber, ele não está trabalhando, não está lá por causa de mim. Tá certo? É isso que você precisa entender. Independente se eu for ou não for, ele vai continuar trabalhando, porque não é eu que estou pagando ele, ele não está trabalhando para mim. Eu uso daquele transporte porque ele está em funcionamento. Eu uso e reaproveito para fazer a obra de Deus. Agora, se toda a cidade parasse, não vai ter ônibus, vai ter transporte, eu sei que todo mundo parou. Agora, se eu sei que eu ainda tenho um recurso que eu posso usar para ir, para falar da obra de Deus, eu não estaria pecando. Você não está pecando, irmão, se você pegar um dinheiro para ir ao supermercado, comprar um alimento para ajudar alguém. Você não está pecando no dia de sábado. Você no dia de sábado pegar seu dinheiro e comprar um remédio para alguém que está doente, na sua casa, sua família, você não está pecando, você não está transgredindo o sábado. Porque é lícito fazer o bem, atender às necessidades das pessoas. É o que Jesus nos ensinou em sua palavra. Então esse é o mandamento que o mundo se esqueceu. E que, supostamente, colocaram aí o domingo como um dia do Senhor, em lugar do sábado, em oposição ao sábado, que é o dia verdadeiro, santo, que Deus estabeleceu. Querido irmão, querido amigo, esse aqui é apenas a primeira parte do estudo falando sobre o sábado, sobre o mandamento esquecido. Terminaremos nossa segunda parte desse estudo e vamos falar mais detalhadamente sobre este assunto. E a gente vai entender, queridos, que nós precisamos ser fiéis a Deus. Essa será um dos pontos que nos últimos dias seremos atacados por causa do sábado, da lei de Deus. Lá em Ezequiel fala a respeito de que o sábado será um sinal. É um sinal entre mim e Deus. É um sinal entre Deus e o teu povo. E esse é o sinal que nós precisamos ser marcados, irmãos. E que muitos têm rejeitado. E que muitos têm se esquecido. Que não se lembram mais. Que têm pisado, esmagado. E hoje, o que mais nós temos é de pessoas cristãs e religiosas que não aceitam mais o sábado como dia do Senhor, como dia de guarda. Querido amigo, na Bíblia, você não vai achar nenhuma passagem sequer dizendo de que o sábado não é mais para ser observado. De que Deus colocou o domingo no lugar do sábado. Na Bíblia você não vai achar nenhum texto. Se você achar um texto dizendo assim, o sábado não é mais para ser guardado, que agora vamos guardar o domingo, como diz o Senhor. Meu amigo, eu vou para a tua igreja, porque eu consegui encontrar a verdade. Mas, meu amigo, até hoje eu nunca achei um texto sequer na Bíblia que desaprove o sábado. Eu não sei se a sua Bíblia é a mesma da minha. Eu acredito que é. Se você já achou isso na sua Bíblia, eu preciso que você me mostre, que até hoje eu ainda não achei. Meu querido amigo e querida amiga, que Deus abençoe você e que você possa ser firme em ouvir a voz de Deus, falar o teu coração, falar a tua mente. Nós já estudamos aqui, não ouça a voz do homem, ouça a voz de Cristo. Siga a Bíblia, siga o caminho. E o caminho é esse. Que Deus abençoe você ricamente e que possamos voltar aqui para aprender a fundo sobre este assunto. Você quer aprender? Você quer realmente entender essa verdade?
Então a sua oportunidade, meu amigo, é essa. Vamos juntos se agarrar a Deus, se agarrar à tua palavra. Vamos estudar, examinar as Escrituras, para juntos entendermos o que a palavra de Deus realmente diz. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque hoje nós aprendemos de um assunto que hoje tem se tornado palco de muita crítica, de muita relutância em muitas igrejas. Mas queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor abra o coração e a mente dessas pessoas para que elas venham ouvir a Tua voz, que elas venham voltar para a Tua palavra e que elas possam seguir o verdadeiro caminho, o caminho que é Cristo. E esse caminho é um caminho que vai nos levar para a eternidade. E por favor, Senhor, ajude-nos e não deixe que nada nos desvie desse caminho. Eu peço uma bênção especial para essa pessoa que estuda a palavra de Deus comigo mais uma vez. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, um forte abraço e que possamos voltar aqui para estudarmos mais a fundo sobre o assunto da lei de Deus a respeito do sábado, o mandamento esquecido. Até lá.